E aí, beleza? No dia 31 de outubro, na luta, eles se enfrentam sem medo nenhum e Takemichi está em apuros, perdendo. Mas Mitsuya o salva várias vezes. Kazutora tenta atacar Mike, mas Draken o defende, logo sendo empurrado por Shuji-hama, recebendo ajuda de Shifuyu, que mostra que está o apoiando e lembrando da morte de Hinata, Takemichi se recupera e começa a lutar de volta. Enquanto a luta prossegue, Mitsu diz a Ken que Valhalla consiste em membros mais velhos e maiores e que são o dobro do tamanho da Toman. Enquanto os capitães conseguem se manter, os caras mais fracos estão sendo derrotados. Ken vai e protege um membro mais fraco, enquanto mais caras fracos começam a cair. Ken vê Takemichi correndo e gritando para os membros de Valhalla virem lutar com ele. Enquanto Takemichi grita que vai esmagar todos, os caras mais fracos se motivam com ele e se levantam para continuar lutando. Sem precisar mais protegê-los, Ken volta para a luta e começa a derrotar os membros de Valhalla um por um. Enquanto acaba com um grande número de inimigos, Ken se vira para Shuji para continuar sua luta, dizendo que nem está cansado, e o arremessa alguns metros com um único soco. Mike segue Kazutora, que sobe em um monte de carros usados. Um capitão de Valhalla lança um ataque surpresa, mas Mike consegue bloquear. Kazutora trouxe os lutadores mais fortes enquanto estava na prisão, Chombo e Shomi. Kazutora explica que atraiu Mike para lá porque seu apoio não seria estável e ele não conseguiria lançar seus chutes mortais. Chombo fica surpreso que Mike consegue lutar contra ele e Chomi, mas eles conseguem agarrá-lo e imobilizá-lo, dando a Kazutora a chance de acertá-lo na cabeça com um cano. Quando Mike cai, todos ficam surpresos e Kazutora acredita que venceram. Mike está sangrando, mas consegue se levantar e pergunta a Kazutora se ele é seu inimigo. Kazutora lembra de um momento em que Mike lhe disse que ele pertencia a ele, junto com sua dor e sofrimento. Kazutora então diz a Mike que foi para a prisão por causa dele e que, por causa disso, Mike é seu inimigo e continua a acertar na cabeça enquanto seguram. Mike, zangado e ainda vivo, pergunta se ele matou seu irmão porque ele era seu inimigo. Ele então acerta Chombo com a parte de trás da cabeça e levanta a perna enquanto Shomi ainda o segura e depois chuta Kazutora na cabeça, completamente irritado. Vendo os arredores, Mike cai de joelhos e para de se mover. Vendo isso, os membros de Valhalla acham que ele está exausto e decidem usar a chance para derrotá-lo. Um pequeno grupo deles, liderado por um dos capitães restantes de Valhalla, avança em direção a Mike. Takemichi olha ao redor, perguntando se alguém poderia ajudar Mike, mas ao ver que todos estão ocupados lutando, decide que ele mesmo precisa salvar Mike e corre em sua direção. Enquanto corre ao lado dos membros de Valhalla, Takemichi é constantemente atingido por eles, mas se levanta várias vezes e continua correndo em direção de Mike. O capitão de Valhalla, Shoji, está prestes a atacar Mike, mas Kisaki intervém e o nocauteia. Vendo isso, Takemichi se lembra de ter visto Choji com Kisaki no passado. Kisaki anuncia que sua divisão vai cuidar de proteger Mike. Ao ouvir isso, todos os membros da Toman elogiam Kisaki e comentam que ele está roubando a cena. Takemichi percebe que mesmo que ganhem, será ótimo para Kisaki e se perderem, serão absorvidos pela Valhalla. De qualquer forma, Kisaki ganha. Nesse momento, Baji aparece e acerta Kisaki com um cano, dizendo que vai dar tanta porrada nele que nem a mãe dele vai querer olhar. O homem de Kisaki, Hamada, empurra Baji para baixo e quando Kisaki se levanta, diz para matar Baji. Shifuyu se coloca na frente de Baji, pedindo para ele não lutar com Kisaki, pois derrubá-lo agora significaria trair Mike. Baji soca Shifuyu, dizendo para ele se mover e que só o manteve porque ele pode lutar, mas Shifuyu ameaça ele de volta, dizendo que não vai pegar leve. Depois de Baji dar 10 segundos para Shifuyu matar ele estava prestes a começar a escalar os carros novamente, mas Takemichi chega e o segura, gritando para Shifuyu que eles precisam proteger Baji, mas Shifuyu é incapaz de machucar Baji. Baji bate em Takemichi, mas ele consegue suportar a dor e continua segurando Baji. No entanto, Takemichi percebe que não é Kisaki quem mata Baji, mas Kazutora. Nesse momento, Kazutora aparece por trás deles e esfaqueia Baji nas costas. Takemichi empurra Kazutora longe e pergunta a Baji se ele está bem, e Baji bem confirma que é só um arranhão. Shifuyu pula em Kazutora e
agora ele culpa Baji ao invés do Mikey. Takemichi fica feliz por ter conseguido salvar Baji e, relembrando os eventos até agora e tudo o que iria acontecer, ele diz que a única coisa que resta é esmagar Kisaki e se tornar o chefe da Toman. Enquanto Baji se dirige a Kisaki, ele diz a Takemichi para ele cuidar de Mike. Baji então se prepara e enfrenta os 50 membros da terceira divisão sozinho, sem nem parecer cansado. E Chifuyu olha orgulhoso para ele. Kisaki percebe que Kazutora falhou e diz a Hamada para ter cuidado. Hamada acredita que os 50 homens são suficientes, mas nesse momento ele é nocauteado por Baji, que então aponta um cano para Kisaki. No entanto, nesse momento, Baji começa a cuspir sangue e cai de joelhos. Depois que Baji desmaia, Mitsuya diz a outro membro para chamar uma ambulância. E Chifuyu chama a atenção de Kazutora, que continua repetindo que não tem culpa. Quando Mike se levanta, Takemichi percebe que Kisaki está tentando provocar Mike a atacar Kazutora. Então Mike desce dizendo que tudo o que mais queria era acabar com Kazutora, desde que ele saiu do reformatório, e ele diz a Kenzinho que a luta acabou. Shuji diz que ele não pode decidir isso, mas naquele instante Mike chuta e nocauteia Shuji. Chocados pela força avassaladora de Mike, a maioria dos membros de Valhalla foge. Mike então se aproxima de Kazutora, que diz que um deles deve morrer. Em um instante, Mike soca Kazutora e o chuta para longe, antes de começar a espancá-lo. Enquanto o espanca, Takemichi se lembra das palavras de Ken do futuro e percebe que não está mudando nada. Enquanto apanha, Kazutora lembra de quando matou o irmão de Mike e como acabou culpando Mike e querendo matá-lo. Mas Baji disse para ele não falar essas coisas e que estaria com ele até o fim. Kazutora percebe que Baji sempre esteve com ele e aceita sua morte, esperando se juntar a Baji no além. Baji então consegue se levantar, gritando o nome de Mike, que para e se vira para ele. E Baji sorri, dizendo que Mike ficou bem irritado por causa dele. Baji então passa por Mike e diz a Kazutora que aquele ferimento não era nada, então não precisa se preocupar. Dizendo que não morrerá pelas mãos dele, Baji pega uma faca e tira a própria vida. Chifuyu e Takemichi vão até Baji, que em seus últimos momentos diz a Takemichi que Kisaki é o inimigo. Ele conta que após a luta com Mobius, quando Patin esfaqueou o Zanai, Kisaki pediu a Mike para deixá-lo ser o capitão da terceira divisão, em troca de tirar Patin da prisão. Baji comenta que os fundadores da Toman são o tesouro dele, por isso ele tirou sua própria vida, assim Mike não precisava matar Kazutora. Baji diz a Takemichi que de alguma forma ele parece com o irmão de Mike e diz que está deixando Mike e a Toman para ele. Então, agradecendo e mostrando que ainda é amigo de Chifuyu, que chora o segurando, ele dá seu último suspiro e morre nos braços de Chifuyu. Ouvindo o choro doído de Chifuyu, Mike começa a espancar Kazutora, dizendo que vai matá-lo. Enquanto Chifuyu segue chorando e se culpando, Takemichi chora por não ter conseguido fazer nada, mas ele se lembra das palavras de Baji de que está deixando Mike e a Toman para ele. Ele então fica entre Mike e Kazutora. Mike diz para ele sair ou também vai morrer, mas ele não o faz e Mike soca Takemichi, que diz que Baji não queria isso. Mike dá um chute em Takemichi, dizendo para ele não falar por Baji. Takemichi grita que Baji está morto, que arriscou a vida por Mike e por Kazutora. Ele fez isso porque não queria que Kazutora se sentisse responsável e queria que Mike perdoasse Kazutora. Quando Takemichi tira a jaqueta, um amuleto cai. Mike pega o amuleto e pergunta de onde ele o tirou. E Takemichi explica que o pegou na última reunião. Mike reconhece o amuleto e percebe que Baji o guardou todo esse tempo, lembrando de como criaram a Toman e deixaram ele no comando. Anos atrás, em 2003, os membros fundadores da Toman iam de moto até o templo e competiam para ver quem tinha a melhor moto, todos achando que tinham a melhor. Mike acabou dormindo na garupa de Baji, que teve que subir as escadas do templo com ele em suas costas. Depois de acordar, Mike comenta sobre uma gangue poderosa ali, os Black Dragons, que machucaram Kazutora, pois ele mora onde os Black Dragons dominam. Por causa disso, Mike quer se vingar deles, mas são uma gangue grande demais. Então Baji sugere que formem sua própria gangue, e até decidiu as posições de todos. Mike seria o líder e Draken o vice. Mitsuya seria o mediador e Patin seria o porta-bandeira, enquanto Baji e Kazutora seriam a base especial de ataque.
Mikey sugere um nome com seu nome incluso, mas todos acham uma porcaria. Mesmo assim, Baj lembra que Mikey está no comando e diz que quer uma gangue onde podem dar a vida um pelo outro e logo se unindo a Kazutora. No meio do caminho, eles encontram um amuleto e juntam as moedas de cada um para poder comprar e deixam ele na mão de Baj, pois ele é o motivo de terem feito a gangue e Baj promete cuidar dele com carinho. De volta no presente, Mikey admite que quem criou a Toman não foi ele, mas Baj, enquanto todos choram ao redor e lembram que era uma gangue para protegerem um ao outro. E Baj fez isso até o final. Ele morreu cumprindo sua promessa. Momentos depois, eles ouvem sirenes de polícia e todos decidem ir embora. Kazutora diz para eles irem embora, pois ele ficará com Baj. Ele sente que a culpa é dele e quer resolver isso. Enquanto a Toman começa a sair, todos em prantos, Kazutora diz a Mikey que não pode pedir que ele o perdoe, mas carregará o fardo pelo resto da vida e se curva para ele. Naquele dia, a batalha terminou com a vitória da Toman, uma morte, e Kazutora sendo preso de novo. Mais tarde, o conflito ficou conhecido como o Halloween Sangrento. 2 semanas depois, Chifuyu foi até o túmulo de Baj e levou o yakisoba que havia prometido antes dele morrer, e se lembra do dia em que se conheceram. Chifuyu não dava a mínima para os caras mais velhos e lutava contra todos eles, sendo admirado na escola, mas ainda assim achava ser delinquente meio fora de moda. Um dia, ele descobre que teriam um repetente na turma, e ele decide dar uma lição nele para que não se ache demais. Quando foi procurar por ele, encontrou Baj, um verdadeiro nerd, e desistiu de bater nele por hora. Mais tarde, ele chegou nele e percebeu que ele não sabia escrever direito, o ajudando a escrever direito e descobrindo que ele estava escrevendo uma carta, o zoando na mesma hora. Na volta para casa, ele admite que estava preocupado com aquele nerd, mas é parado por uma gangue de motoqueiros. Mesmo eles sendo em maior número, Chifuyu dá uma cabeçada em um deles e os desafia, tendo vantagem no começo, mas sendo cercado. Então Baj chegou do nada, os rebaixando por estarem em maior número e terem que usar uma arma. Por ter conseguido mandar a carta que ele queria, ele vai ajudar Chifuyu com aquela briga, mas Chifuyu não acha que ele consegue. Baj então dá um murro em um deles, soltando o seu cabelo e se revelando como o capitão da primeira divisão da Toman, derrotando todos eles sozinho e dizendo que se mexessem com seus amigos, a coisa ia ficar feia. Chifuyu era agora considerado seu amigo e todos saíram correndo. Baj foi a primeira pessoa a quem Chifuyu ofereceu respeito e foi convidado para comer yakisoba com ele, descobrindo até que moravam no mesmo prédio. A partir daí, Chifuyu decidiu seguir ele bem no dia em que dividiram o yakisoba. No presente, Chifuyu continua chorando e não sabe o que fazer sem ele, mas Mikey aparece para ficar com ele. No centro de detenção juvenil de Tóquio, Takemichi e Ken visitam Kazutora, que quer se redimir pelo que fez. Draken então o manda ficar vivo, pois sabe o que ele está planejando. Então ele lhe dá uma mensagem de Mikey dizendo que ele ainda faz parte da Toman e que ele o perdoa, o fazendo chorar. Depois Ken diz a Takemichi que Mikey também tem uma mensagem para ele. Tem algo importante para falar e quer que ele esteja na próxima reunião da gangue, o deixando pensativo e com medo. Takemichi lembra que falhou em fazer algo no Halloween Sangrento. Baj morreu e Kazutora foi preso, mas Mikey não matou Kazutora. Ele se pergunta se isso é suficiente para impedir Kisaki de tomar conta da Toman. Draken leva Takemichi consigo até onde ele mora e Takemichi fica chocado com as coisas que ele vê, principalmente porque Draken mora em um bordel. Draken manda Takemichi esperar por ele, mas uma das garotas dali acaba confundindo as coisas e leva Takemichi para o quarto, o mandando tomar banho. Ele acha que Draken estava dando aquilo de presente para ele, mas quando vai sair do chuveiro dá de cara com Ken e descobre que foi tudo um engano. No quarto de Draken, Takemichi observa tudo e Ken fala que ele é o primeiro amigo depois de Mikey que ele levou ali. Vendo um punhado de fotos da Toman, Draken diz que aqueles caras são tudo para ele e que também quase matou Kazutora, mas agradece a Takemichi por ter impedido Mikey, porque ele não teria conseguido. Ele fica feliz por saber que eles são parecidos em certo ponto, lutando pelas pessoas que eles gostam, e ele acaba vendo Emma entrando em um beco. Ele a segue para falar com ela, mas a vê abraçando Mikey e fica desesperado, imaginando que os dois estão apaixonados, e com o que Draken
Draken pode fazer se descobrir. É interrompido em pensamentos por uma Hinata curiosa, assim como ele, e se compromete a descobrir isso como uma boa detetive. Os dois então seguem Emma e Mike, e os dois estão comendo juntos. Hinata vê o olhar apaixonado de Emma e briga com Takemichi por olhar demais. Yamagishi surge e se junta a eles, dizendo que conhece boatos que Emma sempre sai bem cedo da casa de Mike, o que só pode significar que passaram a noite juntos. Hina então toma coragem e resolve ir até os dois, com Takemichi morrendo de medo. Mas então Draken aparece e ele parece furioso, fazendo com que Takemichi fique jogado no chão, chorando. Até que Draken zomba de Mike por estar levando a irmãzinha para comer no aniversário dela, deixando todos confusos. Draken diz que os dois são irmãos e Emma até acha que já contou isso para Hinata, que finge que nem está ali. Ken então coloca um urso na cabeça dela, um que ela queria ter pego em um fliperama, indo embora logo em seguida e deixando os garotos admirados com ele ser tão legal. Na volta para casa, Hina diz que espera que também dê tudo certo para ela e para Takemichi, e os dois saem felizes juntos. No dia seguinte, Takemichi é chamado até a escola de Mitsuya, onde Pei-yan, usando uma roupa ridícula, o guia até onde Mitsuya está, uma sala de economia doméstica, e são recebidos por uma garota irritada com Pei-yan. Então Mitsuya aparece e Takemichi descobre que ele é o presidente do clube de artesanato, e Pei-yan conta que o próprio Mitsuya está fazendo o novo uniforme de Takemichi, e que só os uniformes dos fundadores foram feitos por Mitsuya. Ele estava fazendo isso como forma de agradecimento e o uniforme finalmente está pronto. No dia seguinte, na reunião da Toman, Takemichi aparece com sua nova jaqueta da Toman. Ken o recebe formalmente na Toman e inicia a reunião. Ken o avisa que essa será uma reunião importante para ele, então deve estar preparado. Mike então aparece com Shuji e com Shifuyu. Todos na Toman se perguntam o que Shuji está fazendo ali. Mike anuncia a vitória sobre Valhalla e agradece a todos por darem o seu melhor na batalha, deixando Shuji dizer algumas palavras. Shuji então explica que Valhalla não teve um líder por muito tempo e após a derrota será absorvida pela Toman, tornando-se parte dela. Os membros da Toman ficam empolgados com o crescimento da gangue e começam a comemorar. Shuji Hanma também explica que alguém uniu as duas gangues e chama Kisaki. Takemichi começa a se preocupar que Kisaki novamente conseguirá tomar conta da Toman, resultando em um futuro ainda pior. Mike diz que enquanto ganharam algo com a batalha, perderam Bade, e então deixa Shifuyu falar algumas palavras. Shifuyu acha que será demais para ele ser o capitão da primeira divisão e quase a abandonou. Então conversou com Mike por dias e finalmente chegaram a uma conclusão. Shifuyu decide quem ele vai seguir e chama Takemichi, querendo que ele se torne o capitão da primeira divisão, e sabe que essa também era a vontade de Bade. Mike o manda levantar a cabeça e cumprimentar a todos. E se lembrando do futuro e de todas as promessas que fez, Takemichi começa a acreditar que ainda não acabou e que ainda pode mudar a Toman. Então, chorando, ele aceita. Takemichi vai apertar a mão de Naoto e volta para o presente. Ele se encontra na locadora e acha que ainda trabalha lá, mas Takemichi vê suas roupas caras e o novo penteado no espelho. Saindo da loja, um cara que ele não reconhece o espera e diz para ele entrar no carro. No carro, o cara diz que estão indo para sua casa e ele descobre que até se mudou. Sem saber o que fazer, ele decide ligar para Naoto, mas percebe que não tem o número dele. Ao chegarem e Takemichi sair do carro, mais caras assustadores o cumprimentam, mas ele sente que já viu dois deles. Um deles reclama que estão demorando e diz a Yamagishi que ele tinha que manter Takemichi na linha, fazendo Takemichi perceber que o cara é Yamagishi. Takemichi também percebe que os outros dois caras são Makoto e Takuya. Ao entrarem no prédio, todos chamam Takemichi de chefe e ele se pergunta se conseguiu um futuro vitorioso. Chegando ao seu apartamento, ele vê Shifuyu esperando por ele, que diz que a alta hierarquia está tendo uma reunião e precisam ir. Takemichi não entende o que está acontecendo, mas Shifuyu o lembra que ele é um dos principais da gangue Toman. Indo para a reunião, Takemichi vê rostos desconhecidos, mas reconhece Pachin, que comenta que nem todos estão lá ainda. Ele vê novos rostos que eram de outras gangues, enquanto Shuji explica que o negócio de TI e alguns outros foram investigados pela polícia 3 dias atrás, o que significa que há um traidor entre eles. Pachin não acredita
acredita que haja um traidor, e enquanto discutem e se insultam, Kisaki aparece e todos se curvam e o cumprimentam. É raro ele aparecer nessas reuniões. Ele explica que tem algo a resolver e se aproxima de Takemichi e Shifuyu, pedindo para falar com eles em outra sala. Kisaki pergunta se eles o odeiam e lembra que foi há cerca de 12 anos quando Baji morreu e que foi tudo culpa dele. Kisaki confessa que planejou o Halloween sangrento e usou Shuji para convencer Kazutora a formar Valhalla. Kisaki explica que não pretendia matar Baji e pede desculpas a Shifuyu. Ele está bem se continuarem o odiando, mas quer brindar a Baji. Enquanto bebem, Kisaki confessa que mentiu e usou Kazutora para matar Baji e está prestes a terminar o que começou. A cabeça de Takemichi começa a girar e ele perde a consciência. Takemichi acorda mais tarde amarrado a uma cadeira ao lado de Shifuyu. Kisaki então chuta Shifuyu, pedindo que confessem que são os traidores. Shifuyu afirma que só queria expulsar Kisaki da Toman, pois a Toman está podre agora e queria limpá-la. Ele admite que é o traidor e tenta explicar que Takemichi não tem nada a ver com isso, mas Kisaki não acredita. Ele vai e atira na perna de Takemichi, perguntando por que ele está agindo surpreso. Kisaki então aponta a arma para a cabeça de Shifuyu e pergunta se ele tem últimas palavras. Shifuyu pede a Takemichi para ouvi-lo e diz que nos últimos anos Mikey desapareceu e Ken foi condenado à morte. E antes que percebessem, eles se envolveram em uma sujeira. Shifuyu então diz que deixa os sentimentos de Baji e a Toman nas mãos de Takemichi e naquele momento Kisaki atira na cabeça dele. Takemichi não acredita que Shifuyu está morto e começa a chorar ainda mais. Kisaki grita com ele perguntando se isso é tudo que ele consegue fazer. Enquanto lágrimas surgem nos olhos de Kisaki, ele diz adeus a Takemichi, seu herói. Terminando assim a primeira temporada do anime japonês sobre gangues de 2021, Tokyo Revengers. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo no passado. Valeu, é nóis. Fui.